Shalom, shalom, estamos aqui no Devocional, capítulo 8 de Eclesiastes. Glória a Deus pela sua vida, estamos juntas aqui participando, da palavra do Senhor, isso muito me alegra. Bom, antes de a gente começar essa leitura, eu quero te convidar para nós orarmos juntas. Então eu peço que você feche seus olhos, incline sua cabeça, coloque a mão no coração. Querido e poderoso Deus, santo Tu és, Senhor, eis-nos aqui. Queremos, Pai, Te ouvir, Te obedecer, Senhor, fazer a Tua vontade. Ensina-nos hoje, Senhor, a Tua palavra, que possamos não ler por ler a Bíblia, mas de fato ter entendimento, de fato ter discernimento espiritual, de fato, Senhor, que o Senhor esteja aqui para nos ensinar, que possamos praticar, Deus, que possamos ver a Bíblia, Senhor, praticada todos os dias em nossas vidas, que nós sejamos a Bíblia que os outros leem, Senhor, em nome de Jesus, que assim seja. Amém? Glória a Deus, que eu e você possamos ser a Bíblia que as pessoas vão ler, né? Normalmente as pessoas não leem a Bíblia. Então, se eu e você fizermos a vontade de Deus, praticarmos os estatutos, princípios do Senhor, essa é a Bíblia que as pessoas vão estar lendo. A minha vida e a sua vida. Que sejamos essas testemunhas do Senhor aqui na terra. Amém? Que alegria, que prazer, que honra, hein? Vamos começar. Capítulo 8 de Eclesiastes. Quem é como o sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Este é o meu conselho. Obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz com o que bem entende. Pois a palavra do rei é soberana e ninguém lhe pode perguntar: o que está fazendo? Bom, aqui Salomão coloca, sobre obedecermos aos reis. E hoje é sobre nós obedecermos às autoridades. Então não importa se essa autoridade teme ou não ao Senhor, né? Nós precisamos ali obedecer, nós precisamos orar pelas autoridades, mas também precisamos obedecer, exceto quando ferem a vontade de Deus, né? Você lembra de Mesaque, Sadraque e Abidnego? Eles eram súditos fiéis ali do rei, né? Mas quando feriu ali a vontade do Senhor, os princípios do Senhor, eles não obedeceram e eles não sabiam se Deus ia livrar eles da fornalha ou não, né? Eles não sabiam o que ia acontecer, mas eles ali não quiseram ferir os princípios do Senhor. Daniel também, você lembra que eles não quiseram, né, Daniel e seus amigos, comer as iguarias da mesa do rei. Eles pediram ali, fizeram uma dieta rígida, porque eles não queriam comer o que na Babilônia se comia, o que na mesa do rei tinha, né? Ele queria não ferir os princípios do Senhor, preferia se guardar ali. E o resultado é que no final ele foi muito superior aos outros, né? Tanto que eles foram escolhidos para estarem ali também, né, na presença do rei e depois na governança da Babilônia, né? Então a gente viu de pessoas que se submeteram às autoridades, que respeitaram, obedeceram, que tinham temor às autoridades da época, mas também não queriam desobedecer ao Senhor. Eles pediram uma outra comida. Eles podiam, de repente, dizer: não é da vontade de Deus que eu coma dessa comida que é consagrada, que é outras coisas, então eu não vou comer, não. Eles não se rebelaram. Eles não impuseram isso, né? Eles pediram algo. Então, eu e você, a gente precisa disso. A gente não precisa se rebelar e criar um tumulto e um problema, não. A gente precisa colocar diante de Deus a situação e também diante das autoridades, mas não com rebelião. Rebelião, inclusive, a rebeldia é um espírito terrível. É um espírito terrível, porque a rebeldia, ela nasce da insatisfação de dentro de você, de querer mudar algo, de fazer, e muitas vezes sai das nossas mãos e cria uma outra situação. A rebeldia é um espírito que traz cada vez coisas piores. Então eu e você não precisamos do espírito rebelde. Nós precisamos sim colocar diante de Deus e fazer o que a gente precisa ser feito, mas sem precisar se rebelar, querer tirar do poder e levantar bandeiras que não são para levantar e, criar problemas com isso. Então, cuidado. Coloque diante de Deus as suas vontades, os seus sonhos, que estejam alinhados com o do Senhor, porque vai fluir, vai funcionar, vai ser incrível. Salomão falou sobre isso, né? Vamos seguir, versículo 5. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir.
porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. Visto que ninguém conhece o futuro, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra. Nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Tudo isso eu vi quando me pus a refletir, e tudo que se faz debaixo do sol há ocasiões em que um homem domina sobre os outros para a sua própria infelicidade. Nessas ocasiões vi ímpios serem sepultados, e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade, e isso também não faz sentido. E quando os crimes não são castigados, logo o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa. Mas eu sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus e seus dias são como sombras, serão poucos. Há mais uma coisa sem sentido na terra. Justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isto também penso que não faz sentido. Você sabe que Salomão era cheio de sabedoria, né? Mas ele não tinha a visão que Deus tem, né? Deus tem uma visão ampla, ele consegue ver o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Salomão só estava vendo aquilo que ele via mesmo, né? Aquilo que ele vivia, aquilo que ele contemplava. Então Salomão não tinha que ter esse entendimento. E eu e você também tem certas coisas que a gente não precisa de entendimento, a gente precisa confiar no Senhor. Amém? Versículo 16. Quando voltei a mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, daquele cujos olhos não veem sono, nem de dia nem de noite, eu percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, homem não a encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar. Amém. Hoje, Salomão fazia isso, né? Esses tipos, há mais de 3.000 anos atrás, eu acho que uns 4.000 anos atrás, ele fazia esse tipo de pensamento, né? Escrevia suas crônicas e tal. Mas hoje a gente sabe, tem psicólogos, pensadores, psiquiatras e tantos pesquisadores, né? Sobre a mente humana, sobre as emoções, e veem essas coisas. Mas o que eu e você precisamos, além desses cientistas, é da opinião de Deus, é da resposta de Deus, da sabedoria de Deus em nossas vidas.